Eu voltei a olhar para o texto de 1 Crônica 4, 9 e 10, que fala sobre Jabes. Eu vou só ler esse texto porque quem está acompanhando pela primeira vez através da transmissão pode não lembrar ou não estava presente nem acompanhando, mas diz assim: Jabes foi mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o nome de Israel, invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, que a tua mão seja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. O versículo 10 diz assim: Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Né? Então eu olho para esse texto e olho para o texto que nós vamos trabalhar agora. Nós podemos dizer que a oração de Jabes foi uma oração segundo a vontade de Deus. Né? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, nos versículos 13 até 19, mas a unidade é 14. Se é de 14, porque você vai ler o 13, porque ele também é importante. Primeira epístola de João, e eu queria lembrar, se a mídia for coloca Almeida Revista Corrigida. Tem a fiel, é a corrigida, tá? Que é o texto que eu estou utilizando. Almeida ARC. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, de 13 a 19. Praticamente nossa mensagem, nossa meditação está com base no versículo 14, que é um esboço construído ainda pelo reverendo que já está com o Senhor, escritor da Bíblia Vida Nova, Russell Shedd. Homem de Deus, tive o privilégio de ouvi-lo algumas vezes. Diz o texto: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, você percebe de imediato aqui que João, quando está escrevendo a epístola, ele está despertando para a fé. Melhor, ele está escrevendo algo para que eles creiam no Filho de Deus. E quando ele escreve o Evangelho de João, ele tem interesse de que o Evangelho de João, apresentando ali os milagres, aquelas 7 maravilhas, gerar fé no coração. Verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vocês têm alguma dúvida que uma oração segundo a vontade de Deus será ouvida? Não tenha. Não tenha dúvida. Verso 15. E se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, se sabemos que nos ouvem em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A corrigida, a Almeida Fiel, ela diz aquele, e aquele aparece o aquele com a primeira letra maiúscula. Aquele que nos guarda. Então, falando de Cristo que nos guarda. E ele diz: não vive pecando, e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo
está no maligno, ou o mundo todo, né? O mundo, o sistema sem Deus está no maligno. Pai, muito obrigado pela tua palavra, fala conosco nesta noite, nos ensina, Senhor, a redirecionar as nossas orações, não apenas segundo as nossas necessidades, mas acima de tudo, segundo a tua boa e extraordinária vontade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos clareza que nós sempre queremos o melhor para nós, mas precisamos entender, Senhor, e por isso estamos orando ao Senhor. Sabemos que o Senhor vai nos conceder isto, que o Senhor nos ensine a orar segundo aquilo que te agrada, Senhor. Que as nossas orações, Senhor, te reconheça como o único Deus de toda a terra, de todo o universo, como Criador, como nosso Deus, como nosso Pai. Nos ajuda, Senhor, a não olharmos simplesmente para as nossas necessidades. Sabemos que ela é importante, mas que as nossas orações, ela possa começar, Senhor, enaltecendo o teu nome, exaltando, Senhor, te louvando, reconhecendo quem tu és. Que as nossas orações possam conter, ó Deus, nossa confissão de pecado, Senhor, reconhecermos que temos pecado contra o Senhor. Isso não é bom. Nos ajuda, Senhor, para que nas nossas orações nós possamos manifestar nossa gratidão, porque fomos perdoados, Senhor, em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nós também te pedimos que nas nossas orações não falte a intercessão, Senhor. A intercessão por pessoas que estão aqui, por aquelas que estão presas, por aquelas, ó Deus, que estão sendo perseguidas, pela igreja do Senhor que está em países fechados, Senhor, que não tem a liberdade de pregar o evangelho, assim como nós temos e às vezes não fazemos, ó Deus. Senhor, que as nossas orações possam conter louvor ao teu nome, adoração a ti, confissão de pecado, gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito através de nós. Tempo, Senhor, para interceder pela vida daqueles que precisam. Como nós estávamos orando, Senhor, pelo Samuel, pelo Gabriel, e que já sabemos, ó Deus, que certamente, se ainda não saíram, estão saindo da prisão ali na Índia. Deus, nós intercedemos também, Pai, que aquele policial, Senhor, que é influenciado pelas pessoas ali, ó Deus, que querem o mal dos cristãos, remova, ó Deus, da posição que ele está. Ele não pode ser um obstáculo para a tua obra ali na Índia, Senhor. Mas, Senhor, se sobra tempo na nossa oração, nós também queremos orar, pedindo ao Senhor, suplicando também por nossas necessidades, sabendo que quando oramos pelos outros, o Senhor muda a nossa sorte, muda a nossa história, cura as nossas enfermidades, abre as portas de emprego. Tu és o Senhor de toda a terra e nós nos curvamos ante a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu estou utilizando esse material produzido pelo pastor Russell Shedd, né? O Shedd esteve alguns momentos aqui na Amazônia, esteve em Santarém e pregando para 2.000 pessoas da Igreja da Paz, ali em Santarém. Aliás, não 2.000 pessoas, 2.000 pequenos grupos multiplicadores. E ele, lembro quando nós estávamos em Natal, não, em Gramado, e ele estava fazendo o estudo bíblico com 2.000 pessoas também lá, que eram os inscritos na assembleia que aconteceu ali. E ele compartilhava essa experiência tão perto da gente. E a gente às vezes não ora e não sabe o que Deus está fazendo. Mas foi ele que produziu, organizou esse material e eu vou utilizar. Então, quando nós olhamos, e no versículo 13, ele comenta dizendo assim: o Evangelho de João foi escrito para despertar fé. Olha só o que está em João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele diz que João, quando escreveu o quarto evangelho, ele tinha o objetivo disso,
quando estava selecionando as maravilhas, aquelas 7 maravilhas, 7 sinais, ele tinha interesse exatamente nisso, de despertar fé naqueles que lessem, ouvissem o Evangelho. E isso é extraordinário. Recentemente compartilhei com os irmãos um judeu, vou só fazer referência, que ele resolve, depois de muita fuga, tentando fugir de Deus, ele resolve orar a Deus. Você lembra desse episódio? E quando ele ora, treme o prédio onde ele está. Não foi uma percepção subjetiva dele. Né? Não foi. Porque outras pessoas fugiram do prédio porque achavam que o prédio ia cair, que era um terremoto. E ele diz assim, eu até enviei para o Cristiano esse link, a gente pode inclusive enviar para os irmãos. Muito excelente o podcast, ele falando, esse testemunho do encontro dele com Jesus. Ele disse assim, poxa, mas a primeira vez que eu oro, eu não creio na existência de Deus, e agora que eu oro por ele, acontece isso. E ele disse que em alguns minutos, ele passou a saber sobre coisas espirituais, mais do que toda a vida dele. E aí não é por menos que quando a gente recomenda a um novo discípulo a começar a ler a Bíblia, a gente diz, comece no Evangelho de João. Não é melhor que os outros, mas é um instrumento de Deus para gerar fé no coração. E a primeira epístola que João escreve, no capítulo 5, ela foi escrita para dar certeza de fé. Primeiro, gerar fé. E agora que gerou fé, ele quer que nós tenhamos o quê? Certeza de fé. E essa certeza nós estamos aplicando hoje exatamente naquilo que nós temos feito às quarta-feiras e fazemos também diariamente, orando, apresentando nossos familiares. Não é isso? Então é importante que a gente saiba disso. Quando o versículo 13 diz, né? Que eu li para vocês lá. Olha só o que ele diz. Voltando ao 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes fé, que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós cremos no nome do Filho de Deus e nós temos o quê? Vida, diga comigo, vida eterna. Vida eterna é só algo que dura para sempre? Diga não. É uma qualidade de vida. Não é só uma vida que dura para sempre, é uma vida que tem todo sentido. É alguém que vivia na miséria do pecado e que encontrou com Cristo, passou a ter uma vida abundante, que já começou. Tem gente que pensa que a vida eterna começa quando a gente morre. Ora, quem vai ter vida eterna só depois que morre, vai perder a vida toda aqui com uma qualidade abundante, que é servir a Jesus? Então nós olhamos para o versículo 14, eu sei que vocês estão interessados em saber sobre esse pecado para a morte, não para a morte, não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas se quiser eu posso trazer em outro momento, né? A gente poderia até dar uma palhinha aqui rapidamente, dizendo para os irmãos que tem muito a ver aqui, pode ser, com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha, se por exemplo, eu não creio em Jesus como Salvador, como posso ser salvo? E quem gera essa fé no nosso coração é o Espírito Santo. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Parou, eu disse que não ia entrar nesse assunto. Entendeu? Então perceba, ele diz o seguinte, o Dr. Russell Shedd, versículo 14, você pode fazer um destaque, ele nos ouve. Pode grifar na sua Bíblia aí. Ele nos ouve. E aí ele diz assim, as condições bíblicas da oração. Quer dizer que até a oração, ela tem uma condição bíblica. Ela precisa ter uma fundamentação bíblica. Sim, não é do nosso jeito. Ah, pastor, então tem que procurar lá na Bíblia se a minha oração é bíblica ou não. E aí eu não posso gritar por socorro numa hora do perigo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Então, observa, ele nos ouve, então ele está dizendo as condições bíblicas da oração. Letra A petição deve ser feita, sim, e eu fui fazendo uma retrospectiva mostrando que oração precisa ser adoração a Deus, confissão de pecado, manifestação de gratidão, intercessão
e petição. Eu gosto de deixar a petição por último, porque se não tiver tempo, a gente esquece de orar por nós, mas ainda assim Deus está cuidando que tem outro orando por você, né? Então ele está dizendo, se ele nos ouve, de fato ele nos ouve, nós temos uma condição, ou melhor, condições bíblicas para a oração. Vejamos, letra A petição deve ser feita, número 1, segundo a sua vontade, ou a vontade dele. Veja o que diz o Salmo 37:4, como eu gosto desse versículo. Esse versículo tem muito a ver com a minha história com a Solange, viu? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu fiz isto. Já estou casado há 28 anos. Só misericórdia de Deus mesmo, viu? E eu peço que essa oração foi segundo a vontade dEle. Então, querido, Ele nos ouve, não tenha dúvida disso. Você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, se você o serve, se você o ama, você vai buscá-lo segundo a vontade dele. E é interessante porque aqui está se direcionando ao Pai. Ele nos ouve. Então essa petição, aquilo que eu vou pedir tanto para mim, ou que eu vou interceder em favor de alguém, ele diz que deve ser feita com a primeira situação, segundo a vontade de Deus. E o versículo é versículo 4 do Salmo 37. Deleita-te bem no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Essa ideia de deleitar no Senhor, ter intimidade, comunhão, sentir prazer no Senhor, tem muito a ver de que um mero pedido. Perceba que às vezes nós só chegamos diante de Deus, diante da sua santa presença, em oração, em busca de algo que nós queremos. Eu não estou censurando ninguém aqui. Estou dizendo que você está errado em estar pedindo, orando. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, com a igreja e com você que nos acompanha através da transmissão, é que existe algo muito maior do que a cura de uma enfermidade, uma porta de emprego, de um filho que está afastado e volta, de alguém que está mergulhado nas drogas, que sai do vício. Há muito mais delícias na presença de Deus, queridos. E quando eu questionava com meus botões, por que orar se Deus sabe o que eu preciso? Essa foi a grande crise minha. E aí que foi muito interessante, quando aprendi que oração não é apenas uma ferramenta para alcançar aquilo que a gente quer, mas é um tempo agradável em comunhão com Deus. Orar sem cessar é comunhão com Deus, é intimidade. Querida, imagine Adão e Eva antes da queda, conversando com o Senhor, tendo momentos de delícias. Você não gosta de usufruir da presença do seu filho? Você não gosta de usufruir da presença dos seus pais? Então, quando nós percebemos que, para que sejamos ouvidos, há algumas condições que a Bíblia nos coloca, e a primeira é que essa nossa petição deve ser feita segundo a vontade dEle, do Senhor. E aí, quando o Salmo 37:4 nos apresenta, deleita-te no Senhor. Sente alegria. Naquele momento eu interpretei que eu deveria, mesmo diante de uma perda, eu deveria entender que o meu Deus era o meu deleite. E aí, gente, foi muito rápido o testemunho do negócio. 30 dias, não é que traz o amor em 30 dias não, viu? Eu estou dizendo que em 30 dias eu estava honrando a oração que tinha sido feita segundo a vontade dEle. Porque eu já vinha orando, eu queria construir família. Desculpa o constrangimento aí, tá? Eu já vinha orando, eu queria construir família. E eu esperava no Senhor uma pessoa segundo a vontade dEle. E quando ela aparece, ela não deu muita tela, né? Mas aí fui conversar com o Senhor, né? E aí, então, jovem, você está aí buscando alguém segundo o coração de Deus? Ora segundo a vontade de Deus. Você está viúva ou viúva e está querendo alguém, ore segundo a vontade de Deus, buscando alguém segundo a vontade de Deus. Ele ouve. Então, outra condição aqui, a petição deve ser feita, número 1, segundo a vontade de Deus. 2, no nome de Cristo. É no nome, nós oramos a Deus
em nome de Jesus. Foi Ele que rasgou o véu do santuário, nos deu acesso à presença de Deus. E o que é interessante é que o Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis. Quando nós nem entendemos, Ele nos ajuda na nossa oração. Então, a primeira condição é exatamente segundo a vontade dEle, segundo a vontade do Senhor, e em nome de Cristo. João 16, 23 e 24, diz assim: e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vulo dará. O vulo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. É segundo a vontade do Pai e é em nome do Filho. Terceira, e é para a glória de Deus. Essas são as condições. Segundo a vontade dEle, no nome de Cristo, e terceiro, para a glória de Deus. Queridos, nossas orações, nossas petições, elas estão seguindo esse modelo que João nos coloca, que Jesus tem nos apresentado? Pense nisso. Se é para a glória de Deus, vejamos o que Tiago, capítulo 4, 2 e 3. A leitura é rápida, porque eu já estou com o material organizado aqui nos bolsos, viu? Tive o cuidado de trazer para facilitar. Terceira condição, para a glória de Deus. Tiago 4, 2, 3. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Eu não estou dizendo que essa é a sua realidade, mas era a realidade dos ouvintes de Tiago, quando ele está escrevendo. E muitas das vezes pode ser a nossa realidade. Nossas orações, elas podem estar deixando de fora a vontade de Deus, deixando Jesus de fora das nossas orações e deixando de orar para glorificar a Deus. A minha oração deve glorificar o Pai. E eu serei ouvido através do Filho. E se eu buscar a Deus profundamente, o Espírito Santo me dará direção naquilo que eu vou pedir. Eu disse para vocês que eu carregava no meu coração, quando eu cheguei à cidade de Castanhal, um sonho que, se Deus tivesse me dado, eu não estaria nesta noite compartilhando com vocês. Um carro, naquela idade de 18 anos, era uma arma mortal para mim, e era minha vontade de ter um carro. Imagine um jovem vindo do interior, chegar aqui, compra um carro velho, não importa carro velho ou novo, mas compra, dá a vida para ter um carro, e esse carro poderia ter sido a arma que teria tirado a vida de muitas pessoas, e eu poderia estar atrás das grades, ou ter morrido atrás das grades. Que bom que Deus fez morrer esse sonho e fez crescer o sonho, a vontade dele na minha vida. Então isso é muito importante, querido. Ele nos ouve quando a oração é feita segundo a vontade dele, feita em nome de Cristo e é feito para a glória de Deus. Os ouvintes de Tiago estavam cobiçando coisas e não tinham. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. A boa notícia é que nós já estamos na metade, nós estamos na segunda parte. Então, a letra A nos apresenta 3 unidades. Segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Letra B, aquele que pede precisa, número 1, ser lavado dos pecados. Salmo 68, 18 diz: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Perceba,
Aquele que pede precisa ser lavado dos pecados. Pastor, você quer dizer que Deus não ouvirá outra pessoa? Pode ser que você faça a seguinte oração. Você nem conhece. Você não conhecia o Evangelho, não conhecia a Cristo, e você então resolve ecoar uma oração do fundo do teu coração, sincera, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais dessa vida. Diz que aquele que invocar o Senhor será salvo. Que poder extraordinário. Em 2 momentos assustadores, eu disse: Senhor Jesus, e vi os milagres acontecendo em 2 situações diferentes, mas no mesmo ambiente geográfico. João Coelho da Mota com Arthur Cavalcante. No mesmo localização, eu vi milagres acontecendo, livrando pessoas da morte, poupando outros que puderam viver mais tempo. Então pense nisso. As condições não só segundo a vontade de Deus, através do nome de Jesus e para a glória de Deus, mas aquele que pede precisa ter o seu coração ter sido lavado dos pecados. E 2, ser perdoado e estar pronto a perdoar os outros. O texto é um texto que eu gosto muito, está lá em Marcos capítulo 11, 25. Só que eu uso só o versículo 24. Senhor, nós oramos segundo a tua vontade, porque tu disseste, né? Quando orardes, credes que recebestes e assim será. Mas olha que coisa maravilhosa, o versículo 25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, na parte B, aquele que precisa ser lavado, precisa ser perdoado, e terceira condições, precisa estar, ainda na segunda, ser perdoado e estar pronto para perdoar os outros. Querido, vocês sabiam que muitas orações não são ouvidas? Porque nós achamos que não temos necessidade de perdoar os outros. Mas nós temos necessidade de ser perdoados. E se nós temos necessidade de sermos perdoados, outros também buscam o nosso perdão. Você já parou assim para fazer uma avaliação se você negou perdão para alguém? É muito interessante isto, porque quando Jesus lança isso, ele mostra que se nós não perdoamos, as nossas ofensas também não são perdoadas, e nós oramos o Pai Nosso, relemos o Pai Nosso, repetindo essas condições, e não ligamos para isto. Eu estou dizendo para Deus: perdoa as minhas ofensas, Senhor, exatamente igual como eu perdoei o Manuel, o Francisco, o Antônio, a Maria, o João. Ela está inclusa. Não só ser lavado dos pecados, mas ser perdoado. E você foi perdoado. Mas a segunda condição aqui é: você está pronto a perdoar os outros. Quando Marcos diz, no versículo 24, né? Quando ele diz, quando orardes, credes que recebeste, e assim será. Versículo que chocou minha vida. Que desmontou toda a estrutura de uma gramática, para mostrar que algo que você está pedindo no presente, e que você vai esperar no futuro, e que já aconteceu, como se fosse no passado. Me assustou esse texto. Ele desafia a gramática. Esse aí, ó. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, credes que já o recebestes, e o tereis. Nesta versão aí. E o tereis. Vocês já olharam?
Muitas versões tentaram suavizar esse texto para que fique segundo algumas gramáticas. Terceiro, crer nas promessas. Tiago, não basta simplesmente orar e não acreditar nas promessas. E nós falamos sobre promessa recentemente, né? Permanecer, guardar a promessa no coração. Crer nas promessas. Tiago 1, de 5 a 7, diz assim: deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e cevaste o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. A chuva fora de época ou a chuva também do tempo certo. Nós estamos vendo o tempo de chuva, mas também tem chuva fora de tempo, e elas fazem muito bem. Então, querido, recapitulando a letra B, aquele que pede precisa ser lavado dos seus pecados, ser perdoado e estar pronto a perdoar. 3, crer nas promessas de Deus. E 4, guardar os seus mandamentos. Veja João 3:22 e João 1 de João 3:22 e o Evangelho de João 15:7. Diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você já tinha parado para pensar nessas condições? De que até as nossas orações existem condições. E esse texto aí traz o poder da intercessão. Esse poder de intercessão passa pela intimidade com Deus. Eu posso colocá-lo no grupo da igreja, pequeno esboço, com os versículos, se você quiser, posso colocar sem nenhum problema. Estamos seguindo essas condições? Estamos orando segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus? É muito bonito estar aqui na quarta-feira e ouvir os irmãos dando testemunho. É isso, não estão se negando do que receberam. Isso é lindo, por isso que o culto de oração às vezes até demora um pouco mais. Porque nós queremos que vocês falem do que vocês pediram e receberam. Isso é importante. Isso é manifestação de gratidão. Pense nisto. Glorifiquemos ao Senhor através das nossas orações. Vamos ficar de pé? E vamos orar? O que você faria nesse momento agora, quando vamos fazer a nossa última oração? Pense nisso. Você já tem o coração lavado, já foi perdoado, tem uma disposição extraordinária para perdoar aqueles que te ofendem. Você não é um depósito de entulho. Você é um vaso de Deus. E o vaso de Deus não precisa estar carregando entulhos. Mágoas do passado de pessoas que te feriram e você continua carregando entulhos no coração. Você é um vaso de Deus. Jogue qualquer coisa que ainda você te faz sofrer. Por palavras malditas, palavras ditas de maneira, em hora inadequada, que te machucou. Lança isso para longe. Deixa o Senhor cuidar do seu coração. Nós vivemos segundo a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que existem condições para que as nossas orações sejam ouvidas. Ah, Senhor, nós queremos que as nossas orações possam ser segundo a Tua vontade. Que elas possam, Deus, chegar à Tua presença através do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus.
Mas nós também queremos, ó Deus, que as nossas orações exalte o teu nome, Senhor. Que as nossas orações, ó Deus, contenha, Senhor, louvores, elogios à tua pessoa, Senhor. Porque só tu és Deus, Senhor. Tu és o Criador de todas as coisas. O Senhor nos criou segundo a tua imagem e semelhança, Senhor. O Senhor nos comprou com o sangue de Jesus. Senhor, nós não temos mais motivo de transformar os nossos vasos, ou o nosso vaso, quem somos nós, em uma lixeira, Senhor. Por isso nós queremos, neste momento, dizer, Senhor, nos faz lembrar de erro de outras pessoas que nós não perdoamos. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a lançar fora. E nos ajuda, Deus, a começar do jeito certo, orando por aquelas pessoas que nos feriram, que disseram o que não deveriam dizer. Nós queremos, diante do Senhor, perdoá-los, assim como o Senhor nos perdoou, assim como está na tua palavra. Nós aceitamos as condições, segundo a tua vontade. A tua mão não está encolhida, que não possa perdoar, que não possa salvar. Mas às vezes os nossos pecados é que interrompe as nossas orações. Mas nós confessamos e colocamos diante do Senhor e celebramos, jubilamos na tua presença, Senhor, pelo perdão que vem através da cruz de Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Estende a tua mão sobre a tua igreja, sobre os pedidos dos teus filhos, Senhor. E nos abençoa. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, o consolo e o conforto do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre tua família, sobre o teu lidar, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios. Em nome de Jesus. Tenha uma